Olá meninos, olá meninas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Sou a professora Gorete Cruz. E aí meninos e meninas, como foi o dia de ontem? Divertiram-se muito? Muito bem. Bem, neste momento eu vou aproveitar para desejar um bom ano letivo a todos os alunos que já iniciaram as aulas presenciais. Também aproveito o momento para reforçar as medidas sanitárias. Alunos e alunas, não se esqueçam de estar na escola com as máscaras, melhor dizendo. Também não se esqueçam de fazer a higienização das mãos sempre que necessário. Manter o distanciamento recomendado e seguir também as orientações da escola. Muito bem, agora vamos dar início à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar de área, ou seja, vamos dar continuidade ao estudo de área. Vamos primeiramente fazer a recapitulação da aula anterior. Lembram-se, meninos e meninas, de que é que nós falamos? Muito bem, Benjamin. Nós falamos de área. Isso mesmo, definimos a área. Mas vimos figuras, superfícies equivalentes. O que mais é que vimos? Vimos como é que se calcula a área de uma superfície. Muito bem. Hoje nós vamos dar continuidade, porque na aula passada nós vimos que o metro quadrado é a unidade fundamental de medidas de área, melhor dizendo. Então, na medida de área, também existem aquelas unidades maiores e menores do que o metro quadrado. É isto que vamos ver hoje. O metro quadrado é a unidade padrão de medidas de área. É a medida de área mais utilizada. Porém, existem outras medidas de área. Não sei se estão a lembrar que quando nós trabalhamos unidades de comprimento, nós vimos o metro como a unidade fundamental, vimos as unidades maiores do que o metro e também as menores. Lembram-se? As maiores que o metro vimos que são o quilômetro, o hectômetro e o decâmetro. E as menores, decímetro, centímetro e o milímetro. Também são as unidades maiores e menores de medidas de área. Mas com um quadrado, que nós também vimos na aula passada. Então, agora, na medição de área, é comum utilizar múltiplos e submúltiplos do metro quadrado. O que são múltiplos e submúltiplos do metro quadrado? Os múltiplos do metro quadrado expressam superfícies maiores que o metro e os submúltiplos as menores. Vamos continuar. Vejamos agora um exemplo de medidas maiores do que o metro e as medidas menores do que o metro quadrado. Vejamos. Temos aqui esta tabela. Observem bem a tabela. Temos aqui no meio o metro quadrado como a unidade fundamental de medidas de área. Deste lado, estão a ver? Temos o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro quadrado, que são os múltiplos do metro, as medidas maiores do que o metro. E temos o decímetro quadrado, o centímetro quadrado e o milímetro quadrado, que são os submúltiplos do metro quadrado. São as medidas
menores do que o metro quadrado. Vamos continuar. O metro quadrado é 100 vezes maior que o decímetro quadrado e 10.000 vezes maior do que o centímetro quadrado. Vejamos um exemplo. Prestem bem atenção. Aqui temos o metro quadrado, que é a unidade principal de medidas de área. Temos o decímetro quadrado, o centímetro quadrado, que são duas medidas menores do que o metro quadrado. Até aqui, não há dúvidas? Estão a compreender? Podemos prosseguir? Muito bem. Vejamos um exemplo. Observem bem. Temos aqui o metro quadrado como a unidade fundamental de medidas de área. Então, de metro quadrado a decímetro quadrado, se queremos transformar um metro quadrado a decímetro quadrado, basta multiplicar como podem ver aqui, o metro quadrado, por 100. 1 vezes 100 dá 100 decímetro quadrado. Se fosse o metro normal, que é o metro de medidas de comprimento, aqui já não era multiplicar por 100, era multiplicar por 10. Este 100 é por causa de quadrado. É por isso que tem 2 zeros aqui. E temos 100 decímetro quadrado. Queremos passar agora de decímetro quadrado a centímetro quadrado. Então, é multiplicar 100 também por 100. Quanto é que dá? Dá 10.000 centímetro quadrado. Aqui também de decímetro quadrado a centímetro quadrado, 2 zero, por causa de quadrado. Estão a ver? 1 metro a decímetro, metro, 1, 2 decímetro, depois decímetro, estão a ver 100, 1, 2 centímetro quadrado. Até aqui há dúvidas? Podemos avançar, não é, meninos? Muito bem. A área é a denominação dada pela medida de uma superfície. Nós vimos na aula passada. Nós vimos exemplo de uma superfície, como a capa de um livro, não é? Estão a lembrar? Então, a área é a denominação dada pela medida de uma superfície. Como é que se calcula a área das superfícies planas? Cada uma das figuras planas possuem fórmulas específicas para o cálculo de sua área. Meninos e meninas, um triângulo é diferente de um quadrado, é diferente também de um retângulo. Tem lados diferentes, de tamanhos diferentes. Então, cada figura plana tem a sua fórmula específica para o cálculo da sua área. Vejamos agora. Vamos calcular a área do retângulo. Como é que se calcula a área do retângulo? Observem o retângulo que temos aqui. Estão a ver? Este retângulo tem. Estão a ver? Esta seta que está a mostrar nesta posição horizontal. Então, é seta que indica os quadrados que estão nesta direção, nestas linhas, não é? Estão a ver? As linhas. E a outra seta é a seta das colunas. Estão a ver ou não? Na posição vertical. Então, aqui, como podem ver, temos 5 centímetros. 5 centímetros
é a medida do comprimento, estão a ver, deste retângulo. Também podemos contar para ver. Vejam, 5 centímetros. Quer dizer que aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 quadrados. Cada quadrado tem 1 centímetro de lado. Tem 1 centímetro de lado. Por isso é que o comprimento deste retângulo mede 5 centímetros. Vamos agora ver as colunas. A altura, vejam, o comprimento e temos a altura. Temos quantos quadrados? Vamos contar. 1, 2, 3. A altura deste retângulo mede 3 centímetros. Quer dizer que com 3 quadrados, cada quadrado mede 1 centímetro de lado. Continuemos. Observem bem. Temos um quadrado. 1 centímetro quadrado é a unidade de área, ou seja, é a unidade de medida. Nós vamos precisar deste quadrado como a medida. Então, qual é a área do retângulo? Este retângulo temos aqui, já vimos os quadrados que estão nas linhas e já vimos os quadrados que estão nas colunas. É ou não? Então, para saber a área deste retângulo, temos que tomar como unidade padrão de medida um quadrado. Um quadrado nós contamos como 1 centímetro. Vejam. Então vamos ver neste retângulo aqui qual é a sua área. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vejam. 5, 10, 15. Ao todo, este retângulo tem 15 quadradinhos. Também se contarmos nesta posição as colunas, temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 colunas com 3 quadrados cada. Então, se contarmos, se fizermos a contagem 3 em 3, vejam, 3, 6, 9, 12, 15. Então, a área deste retângulo é 15 metros, aliás, 15 centímetros quadrado. 15 centímetros quadrado. Cada linha, o que acabamos de fazer agora. Vamos ver juntos agora. Cada linha tem 5 centímetros quadrado. 5 centímetros. Ok. Cada linha tem 5 centímetros quadrado e ao todo há 3 linhas, ou seja, 3 linhas com 5 centímetros quadrado cada. O que nós acabamos de ver agora. Vamos ler. Logo, 3. Estão a ver? 3 vezes 5 igual a 15 centímetros quadrado. Cada coluna, estão a ver? 1, 2, 3, 4, 5, tem 3 centímetros quadrado ao todo. Há 5 colunas, ou seja, 5 colunas com 3 centímetros quadrado cada. Então, aqui conclusão. Logo, 5 vezes 3, estão a ver? Igual a 15 centímetros quadrado. Então, acabamos de analisar o retângulo e aprender como é que se faz, como é que se calcula a sua área. Vamos continuar. Vamos agora ver uma outra forma de calcular áreas de figuras planas. Também se pode obter a área do retângulo através da fórmula adotada. Existe também uma outra maneira de calcular a área de um retângulo.
através de uma fórmula adotada, uma fórmula criada. Vejamos. Estão a ver? O retângulo. Temos a altura deste retângulo e temos o comprimento. A altura mede, já temos a medida da altura, 3 centímetros. Aqui, 5 centímetros. A área do retângulo é igual a quê? Igual a base. Base é o mesmo que o comprimento do retângulo, esta parte aqui, vezes a altura. Estão a ver? Base vezes a altura. Então, é representado desta forma. Área é igual a base, que é o comprimento, vezes altura. O que é que ele sabe fazer aqui? É só substituir B, que é base, pelo seu valor, pela medição do comprimento, que é 5 centímetros, vezes A, que é a altura, que corresponde a 3 centímetros. Então, vamos ver aqui. Então, já vimos que a área do retângulo é igual a base vezes a altura. Então, base, este comprimento, mede 5 centímetros, vezes, estão a ver? A altura, que é este A, altura, que mede 3 centímetros. Então, é só multiplicar 3 vezes 5. Em vez de estar a contar os quadradinhos, porque se for um retângulo bem grande com muitos quadrados, dá muito trabalho. Então, é por isso que adotaram uma outra fórmula mais fácil de calcular a área de um retângulo. Então, vamos ver o resultado. Então, a área deste retângulo é igual a 15 centímetros quadrados. Então, meninos e meninas, já aprendemos duas formas de representar a área de um retângulo, ou seja, de calcular a área do retângulo, através da contagem dos quadradinhos existentes na figura, ou seja, no retângulo, ou então através da fórmula adotada, que é base vezes altura. É só saber a medida do comprimento do retângulo e também a medida da altura. Multiplicar o comprimento vezes a altura, encontraremos o resultado. Até aqui, dúvidas? Não há? Podemos avançar? Muito bem. Agora vamos aprender a calcular a área de outras figuras planas. Estou a falar do quadrado. Todos conhecem o quadrado, sabem que o quadrado é uma figura plana com 4 lados iguais. Então, a medida de um lado é igual à medida do outro lado. Até aqui não há dúvidas, não é? Então, vamos continuar. Como calcular a área do quadrado? Vejam aqui, temos um quadrado. Aqui é lado. Aqui também é lado, estão a ver? Então, o quadrado tem 4 lados iguais. Se nós já temos aqui a medida deste lado, então já sabemos que este lado também, se aqui é 2, é óbvio, né? Aqui também deve medir 2. Aqui, 2. E aqui, 2, não é? Então, cada lado deste quadrado tem 2 centímetros. Então, a fórmula adotada para a medida de área, para calcular a área de um quadrado, é esta. Lado vezes lado. Lado vezes lado. A área, estão a ver? Pela letra A maiúscula, é igual a lado. Já sabemos o valor deste lado, não é? É 2 vezes lado. Então, tinha que pôr aqui a medida deste lado? Não, se são iguais, dá para ver que se um lado mede 2, os restantes também devem medir 2 centímetros. Então, é só substituir as letras
pelos valores, não é? Então vamos lá. Então, o lado, este lado, mede 2 centímetros. Então, lado, 2 centímetros vezes 2. Então, 2 vezes 2 dá quanto? Muito bem, dá 4 centímetros quadrados. Então, já aprendemos 2 fórmulas de representar a área do quadrado e também a área do retângulo. Agora vamos aprender a calcular a área do triângulo. Prestem bem atenção. Observe esta figura que temos aqui. O que é que temos? Temos um retângulo, não é? Não é? Vamos ver. Veja o segmento reto que sairia A a B, B a C, C a D e chega novamente a A. Temos um retângulo. Bem, este retângulo está dividido em 2 partes iguais. Temos aqui 2 triângulos. Temos o triângulo A, B e C. Este triângulo está pintado, não é? E temos o outro triângulo A, D e C. Então, o retângulo tem 2 triângulos. Então, como é que se calcula a área agora do triângulo? Vejam, a área do triângulo é a metade da área do retângulo. Vejam que o retângulo está dividido ao meio. Então, para calcular a área do triângulo, nós usamos a mesma fórmula adotada para calcular a área do retângulo. Dividido por 2, sobre 2. Então, vamos ver. Temos aqui o comprimento, que é a base, e temos a altura. Então, a área do triângulo é igual a base vezes a altura. Estão a lembrar desta fórmula? Quando nós calculamos a área do retângulo? Isso mesmo, sobre 2. Então, é só fazer o quê? Estão a ver? A letra B, que substitui a palavra base. A letra A, que substitui a palavra altura. Então, base, como podem ver aqui, na figura, tem 5 centímetros, vezes a altura, 3 centímetros, sobre 2. Então, é só calcular. 5 vezes 3 dá 15, 15 sobre 2. É ver a metade de 15, dividir 15 ao meio. Quanto que dá? Isso mesmo, dá 7,5 centímetros quadrados. Então, área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Quando encontramos o resultado da multiplicação de base vezes altura, dividimos por 2. Por isso que chegamos a este resultado. Então, meninos e meninas, vamos lá lembrar o que é que já vimos. Já calculamos a área de quê? A área do retângulo. Qual é a fórmula? Isso mesmo, base vezes altura. Mais a área do quadrado. Muito bem, lado vezes lado. E já vimos a área do triângulo, isso mesmo. E qual é a fórmula? Muito bem, João. É base vezes altura. Falta uma coisinha. Muito bem, sobre 2. Agora vamos passar para a atividade prática. Observem a figura. Temos aqui um retângulo. Cada um desses quadradinhos que temos aqui, cada um mede 1 centímetro quadrado. Completem. Cada coluna tem quantos quadrados? Cada linha tem quantos quadrados? 6 vezes 4 é igual a quantos quadrados? A figura tem, para completar aqui, quadrados no total. Por o resultado aqui.
Então, 24 vezes 1 centímetro quadrado é igual a figura é um retângulo com quantas de área? Temos espaço para completar. Prestem bem atenção. Não sei se estão a lembrar no exercício que fizemos na explicação de quando nós estávamos a calcular a área do retângulo. Nós apresentamos um retângulo que tinha nesta posição uma seta que indica as linhas e na outra posição vertical uma outra seta que indica a coluna, não é? As colunas. Então, nesta figura, nós vamos identificar quantas linhas é que temos, em cada linha, quantos quadrados é que temos e também identificar as colunas, ver quantas colunas é que tem a figura e quantos quadrados é que tem em cada coluna. Depois é completar aqui, estão a ver? E ver 6 vezes 4, quanto é que dá. Se tiverem dificuldades, podem recorrer a esta imagem que temos aqui. Aqui é ler, observar e completar. Então, vamos lá. Porque eu sei que vocês vão conseguir. Quem já fez? Vamos lá, Luís. Tiago, já está? E aí, Diomara? Tens dúvida? Não? Já estás no fim. Quem vai responder, então? É o Celestino. Então, podemos fazer a correção, já está? Muito bem, Celestino. Então, cada coluna tem quantos quadrados, Celestino? Tem? Isso mesmo, tem 4 quadrados. Vamos contar na figura. 1, 2, 3, 4. Estão a ver? Uma coluna com 4 quadrados. E a Diomara? Quantas linhas? É que temos? Temos 1, 2, 3, 4. Agora, em cada linha, quantos quadrados é que temos aqui? Ótimo, Diomara! 6 quadrados. Muito bem. Então, já contamos os quadrados em cada linha e os quadrados em cada coluna. Muito bem. Então, 6 vezes 4, temos no total... Vamos lá, Raíssa. Muito bem, no total temos 24 quadrados. Muito bem. Vamos continuar. Então, a figura tem 24 quadrados no total. 24 vezes 1 centímetro quadrado é igual a 24 centímetros quadrado. Então, qual é a área desta figura? Joanilce, vamos lá. A Hélio, queres responder? Então é Hélio. E aí? A figura tem 24 centímetros quadrado de área. Muito bem, podemos avançar, não é? Ótimo. Completem efetuando as transformações pedidas. Observem bem a tabela. Temos aqui na tabela o metro quadrado como a unidade fundamental de medidas de área. Temos o decímetro quadrado, centímetro quadrado e o milímetro quadrado. Não é? O que vamos fazer é o seguinte. Vejam, 4 decímetros quadrado a centímetros quadrado. Vejam um exemplo. 4 decímetros quadrado. Para passar para centímetros quadrado, temos que dar um pulo levando 2 zeros. Sabem por quê? Devido a quadrados. 2 quadrados, não é? O 4 leva 2 zeros. Então vejam aqui. Decímetro quadrado a centímetro quadrado, temos 4. Centímetro quadrado, 2 zeros. 4
4 decímetros quadrados é igual a, o que temos aqui, 400 centímetros quadrados. O que vocês vão fazer é a mesma coisa. É ver as unidades, como neste caso 9 é que medida, que unidade? 9 metros quadrados para decímetros quadrados. Aqui temos 16 metros quadrados para pular até milímetros quadrados. E por último temos 200 centímetros quadrados para pular até decímetros quadrados. Então, vejam o exemplo e tentem fazer. Vamos lá. De certeza que vão conseguir fazer com facilidade. Já dei várias explicações aqui de como transformar. Quem já fez? Nerton já está? Muito bem. Mais? Quem mais é que já fez? Vamos, Gabriel. Giane, já está. Fábio, também. Então, podemos fazer a correção? Ainda não? Então, vamos lá. Dúvidas? Não há? Então, vamos fazer a correção. Como é que fica? Então, primeiro vamos começar com o número 9. Temos 9 metros quadrados. Então, temos aqui o 9. 9 metros a decímetro quadrados. Estão a ver? Vamos lá. 9 metros, decímetro, 2 zeros. Então dá quanto? Dá 900 decímetros quadrados. Com o número 16. 16 está em que medida? Metros quadrados. Estão a ver? 16. 16 para chegarmos até milímetros quadrados. Vamos lá ver. Então temos aqui 16 metros quadrados. Metro a decímetros quadrados. Temos aqui mais 2 zeros. É ou não? Já está? Não. Agora, decímetros quadrados a centímetros quadrados. Vejam. Também mais 2 zeros. Já está? Não. É de metros quadrados a milímetros quadrados. É ou não? Então já estamos. Metros quadrados a decímetros quadrados a centímetros quadrados. Agora falta-nos chegar a milímetros quadrados. Também vamos pular com mais 2 zeros. Então vamos completar. Então estão a ver? Metros quadrados, decímetros quadrados, centímetros quadrados, milímetros quadrados. Agora resta-nos 200 centímetros quadrados a decímetros quadrados. Neste caso, nós vamos transformar uma unidade menor para uma outra maior. Então, vamos dividir por 100. Como é que fica? Então, temos aqui 2 zeros, estão a ver? Deste 200 centímetros quadrados e 2, decímetros quadrados. Quando é para a esquerda, sempre deslocamos a vírgula. Contamos 1, 2 casas, centímetros quadrados, vamos supor que aqui podia estar um 0, decímetros quadrados. Então vamos completar. Estão a ver? 200 centímetros quadrados igual a 2,00 decímetros quadrados. Leiam comigo. O senhor Antônio vai pôr mosaicos na sala da sua casa, representando pela figura A. Cada mosaico
de forma retangular, mede 50 centímetros de comprimento e 30 centímetros de largura. Que quantidade de mosaicos o Sr. Antônio precisa comprar? Vocês têm aqui a figura A, a medida, comprimento da figura e da altura. Vão pedir apoio aos vossos professores para fazerem este trabalho. Muito bem. Chegamos ao fim da nossa aula. Então agora vamos fazer a síntese. O que é que vimos hoje? O que é que trabalhamos? Demos continuidade ao estudo de área, não é? O que mais é que vimos? Nós aprendemos a calcular a área de 3 figuras, não é? Do retângulo, do quadrado e também do triângulo. É isso que vimos? Muito bem. Espero que vocês continuem lá em casa a estudar, a treinarem, porque já sabem, matemática é muito treino, é muito trabalho, é muito estudo. E vocês são excelentes alunos. Eu sei que vão fazer isto lá em casa. Portanto, continuem. Meus meninos e minhas meninas, chegamos ao fim da nossa aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Foi um prazer imenso estar na vossa companhia. Por isso, conto com todos e todas na próxima aula. Beijinhos!